Nosso evangelho deste segundo domingo da Páscoa é João 20, 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Pois bem, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o dia da ressurreição de Jesus, o dia da plenitude do sábado, da primeira aliança, o dia da vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o mal, o dia da nova e eterna aliança, o dia da liturgia cristã, do encontro na casa de Deus para ouvir a palavra da salvação, da vivência fraterna, da Eucaristia e oração, o dia da nova criação, o permanente dia da Igreja. Por outro lado, a expressão ao anoitecer pode indicar medo, fechamento, desilusão, covardia, indiferença, incredulidade, entre outras coisas. Pode também indicar a realidade daqueles que procuram uma vida sem Deus, sem confiança, sem fé e cheia de si mesmo. Pois bem, no meio dessa realidade incrédula, brilha a luz do céu. Jesus se faz presente. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Essa é a outra informação. Os discípulos estavam com medo, envergonhados, decepcionados, cheios de dúvidas e de frustrações pelo ocorrido. Estavam com medo de serem expulsos das sinagogas, de aparecer em público, de serem identificados com um derrotado, assim colocado como maldito de Javé, Deuteronômio 21, 23, como um fracassado. O medo tomava conta deles, justamente por não terem o Espírito de Deus. Eles ainda não tinham alcançado a verdade sobre Jesus, não puderam compreender nem o jeito, nem o pensamento do Mestre de Nazaré. Foram incapazes de uma profunda mudança interior na convivência com Jesus, apesar de ter havido, mesmo que rasteiramente, uma renúncia de suas vidas para segui-lo. No íntimo deles já se encontrava a semente de tudo aquilo que lhes transformaria totalmente, mas somente compreendido diante do ressuscitado. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Essa paz é fruto da vitória, vem como plenitude dos bens messiânicos.
Além disso, é o desejo de que os discípulos superem o medo, a dúvida e os limites de suas inteligências com a verdade. Ninguém encontrará a paz onde não existe a verdade. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus ressuscitado não depende mais das leis da natureza, das leis que regem o universo, da realidade física. Ele agora se encontra no estado de glória. Sua natureza humana foi glorificada, pneumatificada, elevada à plenitude. Nessa nova realidade, Jesus continua sendo a mesma pessoa, conserva sua identidade. Aquele mesmo que morreu crucificado, lançado na cruz como maldito de Javé, ele agora, diante dos discípulos, glorificado e pleno do dom da paz. Diante dos discípulos, ele se apresenta confirmando-os na fé. O reconhecimento de Jesus pelos seus discípulos foi motivo de tremenda alegria, pois agora todos estavam vendo o que antes era apenas um sinal. Ele é o Senhor. Jesus lhes concede o dom da paz, mas não significa qualquer expressão de paz, mas daquela que brota da obediência à vontade do Pai, do mistério da cruz, da entrega total de si mesmo pelo bem do outro. É a paz que vem de Deus, não é a paz do mundo. É a paz por antonomasia, uma paz que exige, antes de tudo, adesão total a Deus e unidade com o próximo, desejo de se formar numa só família por meio de Jesus Cristo e na unidade do Espírito Santo. Em seguida, Jesus Cristo sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Como em Gênesis 2,7, aqui Jesus concede aos seus sua própria missão, dando-lhes como alma o seu Espírito. O dom maior da Páscoa é o Espírito Santo dado à Igreja, a fim de que ela viva exclusivamente da vontade do Senhor, seja plenamente identificada com sua cabeça, Cristo Jesus, o Senhor. Que ela viva a plenitude da unidade e da fraternidade, proclame sem erro o Evangelho a todos os povos, seja o lugar do encontro salvífico e caminhe para a comunhão absoluta com o Pai. O Espírito de Deus permite que se alcance a verdade, que se abandone no existir para Deus e se construa uma unidade identificada com o mistério do Deus uno e trino. A partir da ação do Espírito Santo, a Igreja agirá no mundo com o poder do Altíssimo. Na história, a Igreja tem a missão de ser instrumento de salvação para todos, especialmente no exercício da misericórdia, na prática da justiça e da liberdade. Ela deve proclamar o Evangelho, testemunhá-lo, chamar homens e mulheres para Deus, acolhê-los em seu seio e conceder-lhes a graça do perdão a partir da abertura de cada um ao chamado de Deus, uma vez que a salvação é iniciativa de Deus, mas também resposta do homem. O poder de perdoar pecados pertence a Deus, mas ele o concedeu aos seus apóstolos, a fim de que no exercício do seu ministério possam ser autênticos instrumentos dessa misericórdia divina para todos os que, profundamente convertidos, desejam a comunhão com Deus, ou tenham a comunhão com Deus. Convém assinalar que pecado, segundo João, é o desprezo homicida contra a luz, isto é, contra Jesus Cristo, que foi rejeitado, perseguido e morto pelas mãos daqueles que viraram as costas a Deus e se permitiram habitar nas trevas da incredulidade. Portanto, negar a Deus é cair em tudo aquilo que lhe é contrário. No caso dos judeus, o pecado foi ter matado Jesus, colocando a própria vontade no lugar da vontade de Deus. Ter seguido a mentira, trocando Deus pelo diabo, que é homicida desde o começo. Sendo assim, o pecado é fundamentalmente uma atitude de
autossuficiência e de fechamento que impede aos judeus, aqueles que se opuseram a Jesus, um verdadeiro conhecimento de Deus. Então, Jesus quer que a realidade do perdão faça parte de modo especial na própria comunidade onde se vive os mistérios de Deus e a prática do bem do modo mais concreto possível, a começar pelos que foram homicidas do Salvador. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Mais uma vez, Jesus Cristo aparece entre eles e lhes deseja a paz. Uma paz que não vem dos acordos entre os homens, dos conchavos, mas daquele que venceu o mal, as ilusões do mundo, os apegos mundanos e mesmo com sofrimento colocou-se absolutamente nas mãos do Pai. A paz de quem encontrou-se com Deus verdadeiramente, como já foi dito. Tomé, ao perceber que era realmente Jesus, manifestou a fé pascal. Meu Senhor e meu Deus. Então aqui vejo duas referências importantes. Ele é o Senhor e Ele é Deus, Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele acreditou porque viu, se bem que sua visão foi além do visível, ele conseguiu alcançar a divindade. Na sua resposta, João faz uma ligação com o capítulo 1, e o verbo era Deus. No final do seu texto, João conclui com a primeira afirmação sobre a divindade do Mestre, Jesus de Nazaré. Além disso, a ação de Tomé revela que ali não se trata de um fantasma, de uma ilusão ou de qualquer outra coisa como invenção humana, mas de Jesus mesmo. Ali é Jesus, aquele que foi crucificado, que viveu com eles e que agora, de modo novo, se encontra diante deles. Na identificação da pessoa se dá o reconhecimento de sua natureza, o alcance da realidade mesma de Jesus, como Senhor e Deus. Possibilita, de modo concreto, a construção de uma paz duradoura e de uma comunidade voltada para Deus e para a construção de pessoas. Nesse texto, João coloca a primeira bem-aventurança da Páscoa, apontando para a importância da fé como dom de Deus na vida da comunidade. Talvez alguns quisessem dar valor somente à experiência histórica com Jesus, de modo que agora, muito tempo depois, isso já não interessaria mais. O relato de João procura corrigir essa forma de pensar, afirmando que mais felizes serão os que não viram e creram, pois acreditaram pelo testemunho dos apóstolos e discípulos de modo geral. O mais importante é saber que Jesus de Nazaré é realmente o Verbo encarnado que viveu e morreu por todos nós, redimindo-nos dos nossos pecados e da morte. Saiu vitorioso, glorificado, a fim de que nós também sejamos salvos. Que Ele é o nosso Senhor e Deus, razão de toda a nossa existência. Assim, crendo, teremos a vida eterna. João, em poucas palavras, trata, portanto, da realidade da ressurreição, presente em todos os textos dos demais evangelistas, da resposta exigida pelo ressuscitado, neste caso, a confissão de fé de Tomé, a qual faz parte da liturgia cristã na comunidade primitiva, e a ênfase na questão do ver e crer, dando preferência aos que crerem sem terem visto, isto é, acreditaram pelo testemunho autêntico dos discípulos. A partir da fé no ressuscitado, de uma adesão que não necessita mais do fato de ver, mas do abandonar-se em Deus, mediante o testemunho da Igreja, construímos a união e combatemos toda e qualquer forma de espiritualismo que prescinda do conhecimento de Jesus Cristo, dos mandamentos da lei de Deus e especialmente do amor a Deus e ao próximo. Não existe salvação para quem acredita que ser salvo é ser conhecedor abstrato de Deus e contrário à encarnação do seu Filho, da sua morte e ressurreição, e que, por achar insignificante, renuncia o bem ao outro, sem dedicar-lhe sua vida. A salvação exige, antes de tudo, a ação de Deus
o querer dele e depois a nossa fé e amor a Jesus Cristo, Filho de Deus, certeza que brota da ação do Espírito Santo em nós. Somente assim podemos fazer o verdadeiro caminho em direção a Deus, a vivência de uma fé autêntica, madura e capaz de se revelar frutuosa para muitos outros que dependerão do nosso testemunho para continuar na estrada da salvação. Portanto, alguns pontos. Os apóstolos estavam com medo, superaram isso com a presença de Jesus. A ressurreição de Jesus é objetiva nele. E ele aparece e age nos discípulos e subjetivamente eles se transformam. Depois, a paz não é de conchavos políticos, é a paz de Deus em primeiro lugar. A paz que vem realmente da vitória. É Deus quem dá a verdadeira paz. Segundo, a destruição da incredulidade. Crê verdadeiramente. Jesus Cristo é Deus feito carne, que morreu e ressuscitou verdadeiramente por nós. E depois, ter a coragem de enfrentar o mundo sem medo. Várias vezes vamos querer estar como que fechados. Saiamos disso. Estamos com o ressuscitado. Estamos com o vitorioso. Ele já venceu na cruz. Venceu o diabo, venceu o pecado e venceu a morte. Estamos com Jesus Cristo. Os tempos são difíceis, mas crendo verdadeiramente, deixando-nos conduzir pelo Espírito da verdade, sem medo, de fazermos uma verdadeira leitura, um encontro com os apóstolos, com os padres da igreja, com os santos, com tudo aquilo que a igreja vem dizendo na sua tradição até hoje, com certeza vamos ter respostas para o nosso tempo, na firmeza da fé, na firmeza da doutrina de Jesus Cristo e no compromisso de uma vida no cotidiano voltada para Deus e voltada para o próximo. Que Deus assim nos ajude e nos proteja, nos guie e nos fortaleça. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço. Feliz Páscoa.